Santo. E a segunda edição nós falamos sobre deveres. Vocês já sabem. Nós falamos sobre o que na segunda edição? Hein? Escolhas. Não lembro. Acho que foi. E apesar de eu não estar aqui, mas estava. E aí, gente, falamos sobre o que na nossa segunda oficina? Vocês não estão... Devocional, irmão. Isso é um sinal que vocês não estão orando. Aquilo que não faz parte da nossa vida, a gente não consegue trazer à memória. É incrível isso. Devocional, gente. Vida de oração. Vida de leitura à palavra, nós ensinamos, falamos sobre isso aí na nossa último encontro. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que está lá no livro de Lucas, capítulo 10, você pode abrir, Lucas, capítulo 10, versículo 19 e versículo 20. Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. O tema é: eis que eu vos tenho dado autoridade. Quem encontrou aí pode ler em voz alta, tá? Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, pois pouco está o vosso nome escrito nos céus. Amém. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus falou. Ele está falando com quem aqui? Com os 12 discípulos? Sim ou não? Sim. O que vocês acham? Jesus está falando com os 12 discípulos aqui? A missão, né? Que deu esse tempo. Saíram para fazer a... Ele está falando com a grande comissão. É ou não é? Aqui nós estamos iniciando a grande comissão. Jesus diz: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas o que me chama a atenção é que depois de serpentes e escorpiões vem uma vírgula. Ou seja, parece que Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho dado a vocês autoridade para vocês pisarem em serpentes e em escorpiões. E aí ele está se referindo a uma classe: serpentes e escorpiões. Depois vem o que aí, ó? Vírgula. Vem aí, não tem vírgula aí. Toda a força do inimigo. Aí depois ele fala assim: e sobre, sim ou não? Sim. Todo o poder do inimigo. Então a autoridade que Jesus está concedendo aos 70 na grande comissão vai além do inimigo. Existe uma classe, tem uma turma aí que Deus nos deu autoridade. São os escorpiões e a gente vai descobrir quem são os escorpiões e as serpentes que a Bíblia diz. Que eu posso já iniciar e dizer que não é o diabo. Eita, como assim, pastor? Não é o diabo não, tá? Porque Jesus se refere a duas classes. Ele diz: eis que eu vos dou poder sobre e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ou seja, o inimigo já é outra classe para que essa autoridade de Deus se manifeste. E aí ele diz o seguinte: nada vos fará dano algum. Só que, gente, para a gente poder entender essa questão da autoridade, Mayra, que Deus nos dá, e isso é algo que me entristece muito, principalmente quando você
mergulha na palavra de Deus e o Espírito Santo ministra ao seu coração, né? Hoje as pessoas têm confundido muito essa autoridade e esse poder, e têm utilizado essa autoridade e poder como forma de ganho. Tem utilizado essa autoridade e poder como uma barganha, de forma equivocada. Mas a gente vai entender, queridos, que a autoridade e poder, que não apenas foi otorgada aos 70, mas isso aqui é para todo aquele que um dia se tornou igreja. Esse poder e autoridade não foi dado apenas aos discípulos naquele momento, mas ele foi concedido a toda a igreja. Mas, queridos, o mais interessante é que tudo na Bíblia tem um fundamento missionário da igreja. Vocês já pararam e se perguntaram o porquê Jesus ele olha para os discípulos e diz: "Eis que eu vos dou poder e autoridade"? Algumas traduções não diz mais poder, diz autoridade. A minha tradução diz que ele deu autoridade. Mas você vai encontrar algumas traduções que diz que ele deu poder e autoridade. A minha está dizendo que ele só deu autoridade. Eu não sei como é que está a sua aí. Mas você já parou para pensar que não há nada na Bíblia escrito sem propósito? Não existe um versículo determinado, escrito por homens cheios do Espírito Santo, que foi colocado, que foi escrito sem propósito, sem que não houvesse importância nenhuma para a vida da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, e para a igreja do século XXI. Tudo que existe na Bíblia tem propósito, gente. Não há uma vírgula sequer, um tiro. É por isso que quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia de forma pausada, para que o autor fale com você, se revele. Uma pontuação faz uma diferença imensa. Talvez vocês já leiam isso aqui, já tiveram a oportunidade de ler várias vezes, né? E vocês não entenderam que Jesus, quando dá essa autoridade, ele se refere a duas classes: ao inimigo e a outra classe, que é a classe dos escorpiões e das serpentes. Eu não vou falar sobre os escorpiões e as serpentes hoje, e também não vou falar sobre o inimigo, porque para você entender isso aqui, a gente precisa começar no início. E lá no capítulo 10, início, olha aí, capítulo 10, versículo 1, olha o que diz. Depois disso, designou o Senhor outros 70 e os enviou diante de si, de 2 em 2, em todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. A minha pergunta é: o porquê Jesus envia de 2 em 2? Não quero que você olhe no papel, eu quero que você levante a mão e responda. O que você acha? Por que Jesus ele dá uma ordem para que os discípulos caminhem, evangelizem, apregoem, realizem o ide de 2 em 2? Algum obreiro pode me informar? Não daria suporte para o outro. Pode falar. Eu acho que não daria suporte para o outro, então eles serviriam de testemunha um para o outro. A missionária Beatriz disse que um daria o suporte para o outro, um serviria de testemunho para o outro. Alguém pode fazer mais uma colocação? Cadê? Quem pode me responder? Estariam apoiando o outro. A Leslie disse que estaria apoiando um ao outro. Mais alguém? Você acha por que Jesus envia de 2 em 2? Se um viesse a cair, o outro estaria ali para poder ajudar. Se um viesse a cair, o outro. Tudo que vocês colocaram tem um fundamento. Mas se eu falar para
vocês que o propósito de Jesus, a motivação de Jesus não era essa. Alguns estudiosos dizem que Jesus toma essa atitude de enviar de 2 em 2 porque era um hábito da cultura judaica. Jesus era o quê? Um judeu praticante. Era um hábito da cultura judaica, né? Mas será que hoje, nos dias de hoje, essa ordenança de Jesus, de 2 em 2, ela tem o mesmo efeito? O que vocês acham? Vamos lá. Porque eles iam de 2 em 2 preparar, porque Jesus havia de ir lá naquele lugar. Jesus mandava ir à frente, né? Mas hoje em dia é diferente. A Leslie acha que Jesus ele enviava de 2 em 2 para preparar o lugar. Era um estilo de João Batista, né? Ele veio para preparar a vinda de Jesus. Vamos lá, vamos à nossa apostila. Eu coloquei lá, aula 1, porque a gente não vai conseguir concluir tudo isso hoje. Quais foram os fatores que levaram Jesus a conceder poder e autoridade em sua igreja? Reparem que eu não coloquei aos seus discípulos. Eu falei a sua igreja. Quem é a igreja aqui? Todos nós somos igreja, amém, queridos? E aí eu coloquei aqui, ó, número 1. Coletividade sim, individualismo não. Gente, uma das maiores motivações de Deus é enviar de 2 em 2 é para servir de espelho para a igreja, para que a igreja viesse a compreender que a obra do Senhor, ela não é uma obra de individualistas, ela é uma obra coletiva. Uma das maiores guerras de Jesus, principalmente nessa época, era demonstrar que para todo aquele que ama a sua obra e deseja realizar a sua obra com eficácia, ele não pode realizar a obra de uma forma individual, porque o individualista, ele é egoísta. O individualista, ele trabalha em função de si mesmo. Olha que coisa interessante. Coletividade, sim. Individualismo, não. Nós somos o quê? Um corpo. E quem é o nosso cabeça? Jesus Cristo. Cada corpo é composto de membros. Agora eu pergunto uma coisa para você. Os meus olhos são membros do corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Se eu arrancá-los, o meu braço consegue enxergar? O meu braço consegue fazer a função dos olhos? Não. Então por que nós somos tão individualistas? Vocês já pararam para pensar o como nós somos tão individualistas? O como a gente só pensa em si mesmo? Você já parou para pensar que nós, como lideranças, muitas das vezes, procuramos concentrar tudo na gente? Fazer com que tudo venha girar ao nosso redor? Já procurou para pensar nisso? Se você falasse para mim, não, pastor, eu não sou assim, eu ia dizer que você não é dele. Porque você é assim, sim. Porque eu sou assim. Eu estou falando de conhecimento de causa. Quando Jesus envia de 2 em 2, ele diz que o desejo de Jesus, a motivação, era nos mostrar que a obra de Deus ela é realizada na coletividade. É um corpo que trabalha em função do cabeça. O cabeça ele tem o poder de liderar esse corpo. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. O que a gente falou na última aula? Quando Jesus sai do deserto, depois de ser provado, qual foi a sua primeira atitude? Quem lembra?
ensinar os discípulos a orar. Chamar os discípulos por trabalho. Chamar os discípulos, ou seja, Jesus, quando sai do deserto, ele não vai operar milagres, mas ele foi chamar aqueles que um dia iriam substituí-los. Não falamos isso aqui? Então por que a gente quer que tudo gire em torno de nós? Então por que a gente acha que quando a gente não faz, a coisa não acontece? E por que a gente tem na nossa mentalidade de que as coisas só acontecem se nós estivermos presentes? Já parou para pensar nisso? O quanto nós somos individualistas? Isso é na igreja, isso é no nosso trabalho, porque a gente se acha insubstituível. Porque nós, como obreiros, muitas das vezes achamos que se a gente não fizer, ninguém é capaz de fazer. Já pararam para pensar? Vocês já meditaram nisso, gente? Eu já. Olha que coisa interessante. Coletividade sim, na apostila. Individualismo não. A missão, a graça e a vida não acontecem no individualismo. A graça de Deus, ela não se manifesta na vida do obreiro, na vida da liderança, na vida de uma igreja individualista. A graça de Deus, ela se manifesta. Olha qual foi a palavra de Deus para a vida dos apóstolos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E qual foi a orientação de Jesus? Vocês, juntos, vocês vão permanecer aonde? Em Jerusalém, porque de lá vocês vão receber o poder que vai vir dos céus. Aleluia. Então eu entendo que a orientação de Jesus, o crescimento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, é na unidade, gente, é no coletivo. Não existe isso de crescer de forma individual. Não, pastor, a igreja está no erro, a igreja está no pecado, a igreja está assim, a igreja está assada. Eu vou fazer a minha parte. Entenda algo: quando o altar está rachado, quando existem problemas no altar, o corpo sofre. Não é apenas o braço, não é apenas o ouvido, não são os olhos, não. Outro exemplo que eu vou dar para vocês: como Deus, Ele não trabalha na sua individualidade, Ele é um ser coletivo. A Bíblia vai dizer que quando Josué, ele sofre uma derrota, o povo de Israel é derrotado pelo povo de Ai, a Bíblia vai dizer que quando ele dobra o joelho, ele ora. A Bíblia diz que Deus fala assim: Josué, o que você está orando? O que você está buscando, Josué? Israel pecou. Já falei isso aqui. O povo pecou, o povo errou, quebrou a aliança. Mas quem pecou foi Israel? Não. Quem foi que pecou? Acã. Acã. E por que Deus responsabiliza Israel? Ele fazia parte. Porque ele fazia parte do povo de Israel, gente. Porque quando Deus olha para a igreja, Ele não olha para o Alex, não. Ele olha para a Beatriz, Ele olha para o Alisson, Ele olha para a Leslie, Ele olha para o Eduardo. Quando Deus olha para Betel, Ele não enxerga apenas o pastor Wilson, Ele não enxerga apenas o pastor Sebastião, a pastora Roseli, não. Ele nos enxerga eu todo. E se o Alex vai mal, a igreja vai mal. É verdade. Jesus está mostrando que a igreja, ela precisa entender, ela precisa crescer no coletivo, na unidade. É um ajudando o outro. Alguém disse assim: é porque quando um cai, o outro... Por que ao invés da gente levantar, a gente acusa? Porque somos individualistas e narcisistas. Porque somos individualistas. Porque somos pessoas individualistas, gente. E aí a gente já tem coragem de dizer o seguinte: irmão, daí é para o homem, levantar é de Deus, não tem nada a ver com isso. É, mãe? A gente é individualista.
E Deus não trabalha no individualismo. O obreiro chamado por Deus para desenvolver uma obra, Deus não chamou na sua individualidade. Deus trata na sua individualidade que Ele tem que tratar comigo no meu interior, no meu quarto. Quando eu fecho a porta, e aí Ele fala comigo na individualidade. Mas tem coisas que Deus quer revelar para mim no corpo da igreja. Verdade. Então, caminhar em dois, Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês precisam entender, não existe individualismo na obra de Deus, não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe cargo maior, cargo menor, não, todos nós estamos no mesmo patamar. Você que é obreiro, a mesma obrigação que eu tenho como pastor, de dar testemunho na minha casa primeiramente, porque tudo se começa em casa. Não adianta eu ensinar aqui e não viver lá. Sim ou não? Então, eu preciso compreender que a mesma responsabilidade que o pastor Alex tem, o pastor Sebastião, o pastor Jorge, os missionários, todos nós obreiros, que um dia fomos crucificados com Jesus, temos. Quem pode abrir em Isaías capítulo 41, versículo 6. Isaías 41, 6. Agora abre em Amós 3:3. Isaías capítulo 41, versículo 6. Amós capítulo 3, versículo 3. Quem pode ler, por favor? Uma outra ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Olha aí, ó. Como é que é? Uma outra ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então, aí eu pergunto para você: algum ser individualista, ele consegue olhar para o outro com misericórdia? Não. Claro que não, gente. Não. Com certeza não. Porque o individualista ele só pensa em si mesmo. Porque por mim, para mim e sobre mim foram feitas todas as coisas. O individualista, ele não consegue olhar para o céu. Ele só tem um ponto, um foco. Sabe qual? Seu umbigo. Nem umbigo não, tá, gente? Pelo amor de Deus, é umbigo, tá? Nem umbigo não, tá? Repeat. É isso aí. Umbigo. Aula de português, hein? Aprenda. Então, quem pode ler aí Amós 3:3? Fala alto, quem está lendo? Valceia? Fala alto, mulher. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Olha só, irmãos, andarão dois juntos se não houverem acordo. Gente, vocês são liderança da igreja. Eu fico abismado a quantidade de facções que existem dentro da igreja. Ô pastor, eu falo, vou falar, porque eu tenho autoridade para isso. Eu fico abismado com a quantidade de facções que existem dentro da igreja. Quem vai dirigir o culto, pastor? Fulano de tal, beleza. Quem vai pregar, fulano? É congresso de quê? Congresso de zona. Congresso de quê? Congresso de criança, pastor. Já passei dessa fase. Aí vem Jesus rasgando, né? Se você não nascer como uma criança, você não tem como entrar no reino do céu. Eu fico pouco a quantidade de facções que existe dentro da igreja evangélica. Não é só aqui não, tá? Porque aqui não tem isso. Aqui não tem isso, não. Estou falando de igreja, de pastores amigos meus. Eu fico abismado como as pessoas, elas não conseguem caminhar juntas. Elas não conseguem entender que o crescimento, ninguém cresce sozinho. Nós dependemos uns dos outros. Você sabe por que a oficina de obreiros está acontecendo agora? Porque você se prontificou a vir. Porque você se prontificou, largou seus afazeres para vir. Porque se você não vem, eu não vou dar aula para anjo. Você se prontificou.
E hoje, na igreja de Cristo, na igreja que se diz evangélica, um dos maiores problemas é a individualidade que a igreja vive hoje. Uma igreja que fala sobre corpo e comunhão, mas o retrato dela não é esse. Uma igreja que fala em fazer a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus ou a obra de homens? Porque é o que parece. É o que parece. Quem vai pregar, pastor fulano de tal? A igreja está cheia. Quem vai pregar, fulano de tal? Ninguém aparece. Facções dentro da igreja. Verdade. Misericórdia mesmo. A gente precisa parar e pensar, irmão, se realmente nós estamos servindo a Deus. A gente tem que ter maturidade e entender até que ponto nós estamos indo. Quarta-feira, a missionária Beatriz foi pregar lá na igreja, na Quarta Betel, na congregação. E ela falou uma coisa que marcou a minha vida, porque eu fui imitá-la essa semana. Ela disse que teve um dia que ela foi orar para Deus e falou: Senhor, mostra tudo que está de ruim dentro de mim, toda a podridão, toda a sujeira. Lembra disso? Eu guardei aquilo para a minha vida. Eu sempre oro com a minha esposa, mas nesse dia eu falei: não, vou orar sozinho. E eu falei para Deus: Senhor, faz comigo o que o Senhor fez com ela. E aí, irmão, vou falar uma coisa para você. Quanta coisa ruim eu descobri. Que raça ruim é o pastor Alex. E aí a gente acha que é melhor do que todo mundo. Só porque a gente às vezes tem um carisma, né? Consegue tratar bem, abraça, beija. Isso é meu jeito, irmão. Minha mulher reclama comigo direto. Isso é muito dado. E eu falo para ela: é meu jeito. Não é síndrome de Gabriela não, tá? É porque eu sou assim. Mas eu sei que eu beijo, eu sei que eu abraço. Você não me vê abraçar qualquer um, qualquer uma. E o mesmo tratamento que eu dou às mulheres, eu dou aos homens. Tem homens aqui que eu abraço e beijo. Quem é sabe daqui. Não tem problema com isso. Esse sou eu, é a minha essência. Mas eu preciso entender, irmãos, que o pastor Alex sozinho não chega a lugar nenhum. Eu posso ter uma boa oratória, posso ser um cara carismático, posso abraçar vocês, ser um cara pau para toda a obra, mas se o Espírito Santo não estiver na minha vida, e eu não entender que o que eu preciso realizar, eu preciso de um povo, de uma igreja, eu estou frito. Amós 3,3, repete para mim. Poderão? Sabe aquela coisa de pastor? Já falei isso, tenho raiva disso aí. Tamo junto! Ou tenho medo disso, irmão, pelo amor de Deus. Não é assim? Tamo junto, pastor! Rapaz, eu fico preocupado, irmão, quando alguém olha para mim e diz que está junto. Eu olho assim de rabo de ouro. Não adianta estar junto, irmão, se a gente não falar a mesma língua. Não adianta estar junto se a gente não falar a mesma língua. Nós estamos lutando aqui por crescimento. Estamos aqui porque acreditamos que essa igreja de Jardim Laranjeira, Jardim Cabuçu, Valverde, lá na Piabetá, nós estamos acreditando que juntos somos mais fortes. Os bancos vazios, as cadeiras vazias, não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade nossa. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, o senhor não sabe a luta que eu tenho passado com os meus filhos. Eu tenho luta, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor. Você pode ser o raio que barba. Mas aprenda algo, irmãos. Os seus filhos são frutos do relacionamento que ele vê dentro de casa. Se você não vem a culto, se você não ora, se você que é obreiro não busca, não tem vida com Deus, os teus filhos não terão vida com Deus. Não é individualidade, é coletivo. Se você não é exemplo, os seus filhos não vão seguir o seu exemplo. Jesus enviou os discípulos e colocou no coração deles a importância, aí ó, na apostila, de renunciar
o espírito do individualismo no reino de Deus. Quando agimos como individualistas, nos dividimos. Você está me entendendo por que tem tanta divisão dentro da igreja de Cristo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Já pensou isso? Eu sou do Jorge, sou do Bernardinho, sou do Alex, sou do Wilson, sou do Sebastião, sou da missionária, sou do Cristiano. É assim, gente. Vocês estão rindo? Cara, isso é verídico. Às vezes eu estou sentado ali, a pessoa que está sentada aqui, ela tem uma visão periférica, ela enxerga tudo. Eu fico pedindo a Deus para o Cristiano não falasse para mim: senta aqui, pastor, aí ora. A gente vê tudo, irmão. A gente vê caras e bocas, a gente vê gestos corporais, a gente olha tudo, irmão. Ou você acha que pastor é bobo? Não, a gente não é bobo, a gente está vendo tudo. É porque a gente se faz de idiota. A gente às vezes dá de maluco, como Paulo. Me fiz de maluco, de doido. Davi se fez de maluco. A gente às vezes tem que agir dessa forma. Mas quando eu ajo na individualidade, sabe o que eu faço? Eu divido. Então cuidado com esse sentimento que você traz com você, de achar que você pode tudo, de achar que se você estiver na direção, você vai fazer melhor. Cuidado com isso, de achar que se você colocar o dedo, vai ser a coisa vai sobressair. A gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê? Porque quem está ali na liderança, não importa o estado que ela esteja, quem colocou ela lá foi o Senhor. E liderança precisa ser respeitada. Não importa, pastor, mas está assim, está assado. Ei, cala a boca, fecha a boca, vai orar. Quem colocou ela lá foi o Senhor. A Bíblia diz que não existe nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Quem era Saul? Rei de Israel. Na minha concepção, depois da carne dos piores. Desobediente. Macumbeiro, que eu costumo pitoniza. Mas o que Davi fez? Quem sou eu para tocar no ungido do? Então fecha a boca quando você falar de autoridade. Cuidado, irmão. Fecha a boca. Ore. Peça a Deus direcionamento. Peça o Espírito Santo. Cuidado quando você for falar de lideranças. Isso é muito sério, isso é gravíssimo. A gente abre brechas na nossa vida, portas para o diabo. E aí a gente não entende porque só vive doente, porque só vive na miséria, só vive com problemas de altos e baixos. Por quê? Eu não faço nada, eu não adultero, eu não minto, eu dou meu dízimo, eu faço e aconteço. Quando agimos com individualismo, nós dividimos. E o egoísmo nos levará à tendência de nos fecharmos em nós. A individualidade e a divisão enfraquece a graça de Deus em nossas vidas. Mas olha que coisa interessante. O reino acontece de forma não tão eficaz como deveria acontecer. Ah, pastor, a obra é de Deus, a obra não para. Sim, a obra é de Deus e a obra não para. Mas ela não acontece com tanta eficácia a partir do momento em que nós vivemos uma vida de individualismo e divisão dentro da igreja. Irmão, se você não pode unir, não divida. Para de falar de liderança. Para de falar de pastores. Para de falar de igreja. Eu já falei disso aqui. A gente faz da nossa mesa de comunhão, lugar de comer pão, lugar de devocional, lugar onde estão os nossos filhos. Ao invés de a gente estar falando de bênção, a gente está falando mal de igreja, de pastor, que pastor roubou, que pastor adulterou, que pastor é safado, é mau caráter. Os nossos filhos estão ouvindo isso, gente. Eles vão crescer e vão ter ojerias de igreja, de pastor, de escola dominical. Se você não tem nada para falar, fecha a boca, mas não seja um canal de maldição. Pastor, essa palavra é dura. Eu não estou lidando com qualquer um, estou lidando com obreiros. Eu estou lidando com pessoas maduras,
que foram separadas por Deus para fazerem a sua obra. Deus não trata com meninos, Deus trata com homens e mulheres maduros. Irmão, se nós nos unirmos, orarmos uns pelos outros, se a gente começar a parar, a deixar de olhar as fraquezas dos outros, os problemas dos outros, se nós começarmos a deixar de olhar o pecado dos outros e olharmos para dentro de nós, a gente vai descobrir tanta sujeira que você não vai ter tempo de orar pelos outros, você vai ter que orar por você. Quando eu fiz isso, imitando a missionária Beatriz, eu falei, meu Deus, como eu sou um bicho estranho. Vamos lá, seguindo. Então, em primeiro lugar, de 2 em 2, a visão de Jesus era acabar com o espírito de individualismo no meio dos discípulos. A igreja cresce de forma coletiva. Culto dos jovens, eu estou junto. Culto das irmãs, eu estou junto. Culto das crianças, eu estou junto. Eu estive aqui no sábado no culto das crianças. Irmão, não tinha o diabo, só o Asa. Ah, pastor, eu estava trabalhando. Mas quem não estava, irmão? Ah, pastor, mas eu estou cansado, eu trabalho de segunda a sexta, eu também estava cansado e estava aqui. Mas sabe por quê, irmão? Porque vivemos em panela. Pastor, tem algum problema? A igreja tem panela? Não, nenhum. Pode ter panela na igreja, sim ou não? Não pode? Pode ter panela na igreja? Claro que pode, gente, só não pode ter tampa, todo mundo tem que ter acesso. Pode ter panela de barro, de prata, de pau, de ferro, só não pode ter tampa, as pessoas têm que ter acesso. Gente, a gente precisa acabar com isso. O crescimento de Jesus é para todos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Aprenda algo. A igreja é eu, Beatriz. O que está em Beatriz me completa como pastor. E o que está em mim como pastor completa a Beatriz. A igreja de Cristo, ela trabalha dessa forma. A gente precisa acabar com essa individualidade. A gente precisa crescer. Você sabe o que é isso? Falta de maturidade. É por isso que Paulo diz assim, ó, eu queria vir até vós com leite, com um alimento mais sólido, mas vocês ainda estão tomando mamadeira. Palavra de Paulo para a igreja de Corinto. Vamos prosseguir, tem 15 minutos. Segundo lugar, quais foram os fatores que levaram a Jesus conceder poder e autoridade à sua igreja? Primeiro lugar, para que a igreja vencesse a individualidade, o individualismo. Segundo lugar, a visão da extensão da seara é a necessidade de rogar. E a necessidade de rogar. Olha o que diz aí o versículo 2 do capítulo 10. Quem pode ler para mim? Quem pode ler para mim? Capítulo 10 de Lucas, versículo 2. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Então, Jesus me concedeu autoridade, meu Deus. Em primeiro lugar, para que eu viesse ter visão da extensão da seara. Você quer ver como nós somos individualistas? Você está dentro de casa. Não dorme não, gente. Isso aqui é forte. Você está dentro de casa, né? Os teus filhos estão na esquina. Aí você ouve tiros. Você que é mãe, eu que sou pai. Qual é a primeira coisa que você faz? Oi? Correr atrás dos filhos das irmãs que estão lá. E o da vizinha? Já procurou para pensar nisso? Meu Deus, meu filho! E os outros? Isso é assim. É, né? Se tiver todo mundo dentro de casa, deixa o tiro comigo.
bem, tá tudo certo. Olha só, como é que é? Se tiver todo mundo dentro de casa discutindo com o bem, tá tudo certo. Isso aí. É verdade. Não tem nem preocupação. Eu já passei por isso. Uma certa feita, um monte de tiro longe da minha irmã. A minha mãe olhou para mim e falou assim: peraí, Sandra, desce ali de casa, tá tudo bem. É normal, né, gente? É normal na vida daquele que não conhece Jesus. Não pode ser normal. A gente não pode ser individualista. Mas, pastor, Fala. concordo paz. Concordo em paz. Mas sabe por quê, pastor? A gente vai sair no momento de tiroteio para ver o que está acontecendo? Não, mas a questão não é sair. É a A preocupação. questão é a preocupação Não, saiu do que pode acontecer, do que pode vir a acontecer. Ah, isso me preocupa muito. Igual para botar uma reportagem, o porteiro, né? Os caras entraram naquele prédio Na areia branca, né? e atiraram, sair chocante, pai e família. Eu tenho um funcionário que, se ele chega lá em 10 minutos, ele seria baleado. Ele trabalha comigo. Sabe o que ele me falou? Pastor, olha, o senhor não viu na reportagem, não? Eu sou muito grosso, gente, eu tenho esse problema. Eu falei, meu irmão, não perco tempo com isso, não, irmão. Não perco tempo com esse tipo de coisa, não. Notícia ruim para mim não me interessa. E hoje também uma reportagem que deu, que foi ontem, a senhora de 72 anos, trabalhou a vida inteira, aposentada, saiu para dar uma caminhada em Copacabana com duas amigas, um cara de 17 anos com outro, roubar. Eu vi. Tadinha, Ela caiu, bateu na cabeça. Isso aí eu passei, eu consegui. Eu acho que foi no jornal que deu meio-dia lá no almoço lá. Acho que comentou alguma coisa. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Eu percebi. E aí esse rapaz, ele comentou o seguinte: rapaz, você viu o que aconteceu lá? Eu falei, não. Que isso? Mas passou em todos os noticiários, lá de Areia Branca, Belfort Roxo. Eles invadiram lá o prédio, mataram 2 pessoas, feriram 3. Rapaz, mataram 2 pessoas. Já pensou, pastor? Eu estava 5 minutos de decidir lá na minha sogra. Eu falei, tá, e aí? Não, ainda bem que eu não estava lá. Como assim, gente? Gente, como assim? Ainda bem que eu não estava lá. E os outros? E as mães que estão chorando agora, os pais de família? É um caso para pensar, gente. Faz parte da nossa individualidade. Nosso individualismo, né? Aí, uma certa vez, uma ocasião, tinha um período na rua, eu fui lá separar a briga, eu acabei machucando. Quando eu cheguei em casa, eu falei, tá vendo? Por que você meter na briga dos outros? Daí, você tá me entendendo? É um meio complicado dizer. Isso é um assunto que dá um pouco de... Também podia estar eu não concordo muito, eu que sofro. Tem nada a ver com a briga de ninguém. Os 2 irmãos brigando, né? Um queria atacar o outro, podia atacar, pegar na minha cabeça aí. Poxa lá, tá bem, papai não foi lá. Tá dentro de casa deitadinho, saiu correndo com o outro aí. Quer ser o Rambo, não sei o quê, e aí. Só vai. Percebe? Quer ser o Rambo? Quer ser o Rambo. Gente, vamos passar para cá, vamos voltar para cá. A visão da extensão da seara e a necessidade de rogar. O que quer dizer rogar? Alguém pode me falar? A palavra rogar, o que vocês acham? É orar, clamar, com mais pedir, com mais veemência, rogar. Nossa, suplicar. A Légia falou pedir com mais veemência. Olha. Então, a palavra rogar quer dizer pedir com insistência e humildade, suplicar e implorar. E aí eu coloquei umas coisas aqui, a gente vai encerrar, eu coloquei o A, B e C, eu encerro aqui a aula de hoje. A minha visão como obreiro em relação à seara precisa ser além de quem? Da minha família. De depois? Das pessoas próximas que amo. Eu possuo algum tipo de afinidade. O que está escrito entre parênteses aí? Meu bairro, minha cidade, os meus olhos conseguiram alcançar. Ali será a extensão onde Deus deseja me enviar. Eu achei interessante que antes de Jesus
ele dar poder e autoridade aos discípulos, ele olhou para eles e falou o seguinte: olha, vocês precisam trabalhar juntos, unidos. Vocês precisam aprender a ser corpo. O individualismo conduz ao egoísmo. E o egoísmo faz com que nós, como pessoas, nos tranquemos dentro de nós mesmos. Vivemos o nosso mundinho. Jesus estava falando isso. Mas depois ele chega e apresenta para eles uma seara. A gente sabe que seara é um lugar de plantações de cereais, né? Você lança. E ele fala assim: olha a seara, o que vocês estão vendo? E aí os discípulos olham: Jesus, a seara é muito grande, ela é extensa, ela é imensa. Jesus estava tentando mostrar para eles que quando Deus me chama como obreiros, a gente precisa entender que quando somos livres do egoísmo, a nossa seara vai muito além da nossa família. A nossa seara vai muito além dos nossos filhos. A nossa seara vai muito além do trabalho da igreja que eu desenvolvo. A seara que Deus tem para nós, ela vai até onde os nossos olhos alcançam. Porque aonde os nossos olhos alcançarem, é lá que Deus deseja nos enviar. Então, gente, não tem como eu querer desenvolver o trabalho, o serviço de obreiro, se eu não entender que a responsabilidade daquele que sofre, daquele que está debaixo de uma marquise, a responsabilidade daquele que é prostituta, está lá na esquina vendendo o seu próprio corpo, é nossa como igreja. É nossa como igreja, sim. Não adianta você chegar porque as pessoas têm essa mania de dizer assim: não, fulano está nesse estado, é porque fez as suas escolhas. Ele colheu, ele plantou e agora está colhendo. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus disse: diga ao fraco, eu sou forte. O papel de estender a mão é meu. O papel de orar, de mudar, de lutar, de ofertar, o papel de se apresentar, de se impor, é função do obreiro, da igreja. Interessante, você falando isso, eu me lembrei. Eu vi numa central, aí um garoto, um rapaz, né? Aí veio assim: eu não quero dinheiro da senhora, não, mas você podia me ajudar a comprar uma caixinha daquele chiclete? Aí eu falei assim: vou pensar no seu caso. Aí ele foi conversando comigo. Aí eu parei, ali descendo que era um ponto de Tiguai, tem uma de biscoito, bala. Aí eu falei assim: qual é seu nome? Mateus. Eu falei: poxa, Mateus, que nome lindo. Aí, né, comecei a conversar com ele. Eu falei: tá bom, é para comprar droga? Você vai vender esse livro? Você vai comprar droga? Ele: não. Aí eu conversando com ele, a senhora é crente, né? Eu falei: sou. É, a minha avó também, minha mãe também. Eu estou afastada. Eu falei assim: poxa, Mateus, Jesus vai mudar a sua vida. Volta, Mateus, para Jesus. Aí, sabe que seus colegas vão dizer: olha o que Jesus fez na vida do Mateus, olha como ele está diferente. Então, eu não me esqueci dele, eu sempre oro. Eu falo: Senhor, visita Mateus, Espírito Santo, tantos Paulos, Pedro, que tem muitos enviados, né? Filhos de crentes, foram criados, têm nomes de discípulos, de apóstolos, mas estão aí. Na cadeia é o que mais tem. Tem alguém aqui que já foi preso? Tem alguém aqui que já foi preso? Foi, Mara? Ainda não. Gente, eu já fui preso, gente. Já passei 10 dias preso. Não. Eu sei o que é isso. Nem queira. Passei 10 dias agarrado. E lá realmente teve muito. Mas seu nome Pedro, seu Tiago, seu João. Deus Pai, meu pai é crente, é pastor, missionário, obreiro, não sei o quê. Gente, a seara, ela vai muito além disso aqui. A seara vai muito além do culto que a gente vê domingo. A seara vai muito além dos nossos encontros aqui, oficina, quinta-feira, domingo pela manhã. A seara vai muito além disso aí. A seara, ela é ampla. Ontem eu fiquei muito triste, eu já vou encerrar, faltam só 10 minutos eu encerro.
Ontem eu estava vendo, fiquei sabendo que o menino que lava meu carro aqui, ó, moreninho, que trabalha com esse focinho aqui, todo domingo está aqui na porta lavando o carro, morreu. Morreu de quê, pastor? Sofreu um acidente de moto, um menino, uma criança, deve ter 18 anos, 19 anos. E aí ontem a Luana falou assim para mim: homem, tu não dorme não, vira para o lado, vira para o outro na cama. Eu estava com uma tosse louca. Vira para o lado, vira para o outro, não dorme não. Não tem como dormir. Não tem como dormir. Aquilo ficou na minha cabeça. Jovem, 19 anos, 18 anos, tem minha vida ceifada. Em plena juventude. Como é que a gente vai dormir, gente? É isso que eu estou falando. Sabe? A igreja, ela se tornou muito individualista, farinha pouca, meu pirão primeiro. Jesus não me chamou para viver esse mundo de individualismo, gente. Eu preciso me preocupar com a condição da Lege. Por que a Lege não veio hoje? Por que ela não está no culto? Aconteceu alguma coisa, eu tenho que ligar, eu tenho que orar, eu tenho que me preocupar porque a Beatriz voltou, eu tenho que me preocupar porque a Maia não veio, eu preciso me preocupar. Todos vocês são importantes para Deus. Se alguém que faz parte do nosso meio não se faz presente, alguma coisa está errado. Mas a gente não está nem aí, irmão. Porque a gente quer viver individualidade. Letra B. Eu, como liderança, preciso compreender e ter maturidade para discernir que as vidas que chegam para o desenvolvimento do trabalho na seara são fruto das minhas orações ao Senhor da seara. E aí, sabe o que acontece? A gente chega aqui, a gente chega em outros lugares, o que a gente mais vê são orações hipócritas. Senhor, envia obreiros, envia vidas para colaborar com a tua obra. Senhor, envia homens e mulheres guerreiras, envia homens e mulheres para desenvolver o teu trabalho. E aí Deus vai e envia. E aí o camarada que Deus enviou, muitas das vezes é melhor do que você que lidera. É melhor do que você que lidera. E aí você não tem maturidade para entender que aquela pessoa que está hoje e desenvolve melhor do que você é fruto da sua oração. Aleluia. Glória a Deus. E aí sabe o que a gente faz? A gente olha aquela pessoa como inimigo. E aí a gente quer matar. A gente quer tirar da igreja. A gente quer promover contenda, fofoca, disse-me-disse, quer jogar um contra o outro, promover facções na igreja. Não, pastor, isso não existe. Existe, irmão. Existe. E muito. Eu já sofri muito. São 23 anos de ministério pastoral. 6 anos, vou para o 7º ano de convertido em Jesus. Já sofri muito com essa praga chamada de ciúme dentro da igreja. Por isso que eu vejo, quando eu vejo pessoas, Senhor, envia, meu Deus, eu falo hipócrita. Hipócrita. Está orando para Deus enviar, mas quando Deus envia, a pessoa que tem maturidade, irmão, o crente que tem maturidade, ele entende que se alguém chegou e desenvolve melhor do que ele, é presente de Deus para a obra e para a vida do grupo. Sabe por quê, meu irmão? Porque a minha Bíblia diz que nenhum pai, que o filho pedindo pão, ele dá um escorpião. Aliás, minto, pedindo ovo, ele dá um escorpião. Você já viu? Você sabe quantos olhos tem um escorpião? Falei ontem, Gustavo. 8 olhos. 8 olhos. O escorpião, quando se fecha, ele faz isso aqui, ó. É por isso que a Bíblia diz: pode o filho pedir ao pai um ovo, e o pai dá um escorpião. Então, quando a gente ora, Deus não nos dá qualquer coisa. Então, cuidado com quem você fala, obreiro. Cuidado da liderança que você fala mal, porque ela é fruto da sua oração. Um dia você orou, Deus pediu ajuda, Deus enviou.
O problema é que você não sabe lidar porque ela desenvolve melhor do que você. Isso aí é falta de maturidade, meu irmão. Isso é espírito de individualidade, de individualismo. A igreja de Cristo precisa amadurecer. Se você é obreiro aqui da casa do Senhor, aprenda isso. Se tem alguém que tem desenvolvido melhor do que você, é uma honra. É porque Deus está naquele lugar e o desejo de Deus é dar o melhor, é zelar da melhor forma possível. Seguir o exemplo, né? Seguir o exemplo. Mas o que a gente fala? A gente quer falar mal. A gente quer destruir, a gente quer promover facções dentro da igreja. Irmão, é por isso que Jesus falou que naquele último dia, naquele grande dia, nós teremos grandes surpresas. Cuidado. Cuidado. Eu, como liderança, preciso compreender e ter maturidade para discernir que as vidas que chegaram para o desenvolvimento do trabalho na Seara são fruto das minhas orações ao Senhor da Seara. Atos 9:13. A gente vai fechar aqui agora. Atos 9:13. Quem pode ler? Do 13 ao 16. Rápido, leiam rápido, por favor. Atos 9:13 ao 16. Ananias, porém, respondeu: Senhor, que muitos têm ouvido a respeito desse nome, quanto mal tem feito aos teus atos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto lhe cobra pelo meu nome. É isso aí, o 16 aí, meu irmão. É isso aí. Apareceu Saulo. O que Ananias falou? Esse não. Esse cara já matou muito, já destruiu muita gente. Esse cara não. Esse aí não, Senhor. O Senhor olha para Ananias e fala: Ananias, fui eu quem escolhi. Ele é vaso escolhido para mim. Eu vou mostrar para ele. Olha como é que Deus trata Saulo. O quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, cuidado de quem você fala. Cuidado de quem você, obreiro, se revela. Cuidado, irmão. Porque a pessoa que você está falando mal pode ser vaso escolhido. Cuidado. Bota a língua dentro da boca, irmão. Cuidado para você não falar besteira e asneira. A Bíblia diz: pode de uma fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo amarga? Não. Para encerrar, ser como obreiro e servo do Senhor, eu estou falando sobre os fatores que levaram a Jesus conceder poder e autoridade à sua igreja. Primeiro, mostrar para a igreja que a obra de Deus ela se cresce na coletividade, não na individualidade. Segundo, mostrar que a visão da Seara vai muito além da minha família, muito além dos meus filhos, muito além das pessoas que amo. Terceiro, eu falei que a autoridade de Jesus é concedida para que nós viéssemos a entender que as pessoas que chegam na igreja e se tornam melhor do que nós são frutos das nossas orações. E para encerrar, você, como obreiro e servo do Senhor, eu preciso aprender a lidar com o sucesso das pessoas. Tem crente invejoso dentro da igreja, irmão? Fala aí, irmão. Tem. E como tem? Eita glória. Tem crente invejoso dentro da igreja? Sim. Tem. Sim. Tem crente. Mas ó. E a vareta também. Né? Missionária Beatriz. Quanto tempo a senhora tem de igreja? 12 anos. 12 anos já é missionária? Nossa, estou aqui há 30 da sua diaconismo. Cuidado
o vaso escolhido. Eduardo, hoje você vai orar. Eduardo começava a orar. Repetia as mesmas coisas 300 vezes. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Está orando. Está orando. E aí ele começa a melhorar. Ó, gradativamente, porque a obra de Deus é assim. E eu falando, Eduardo, ore. Busque a Deus pela madrugada. Se puder jejuar, jejue. Leia a palavra. Deus vai acrescentando. E ele ali, ó. Daqui a pouco, quando eu ouvi, Eduardo estava dirigindo o culto. Aí teve um dia que eu falei, Eduardo, sexta-feira você vai pregar. Ele quase teve um troço. Eu falei, ó, não quero nem saber. E aí ele foi, pregou 10 minutos. Continuou dirigindo uma bênção. Continuou dirigindo o culto. Quando passou um mês, eu falei, olha, domingo você vai pregar na igreja. Irmão, Eduardo pegou quase 35 minutos. Ou falou, e foi uma bênção. Aí sabe o que vai acontecer? Em junho eu estou viajando, estou de férias. Eu não preciso me preocupar, sabe por quê, irmãos? Porque quando o líder ele tem uma visão coletiva, ele não gera as coisas, ele não faz com que as coisas girem em torno dele. Porque um dia ele vai morrer, ele vai adoecer, ele vai partir. E a obra precisa dar uma continuidade. Moisés, uma das suas maiores preocupações era preparar aquele que iria substituir o Josué. Josué não teve a mesma visão. Josué morreu, o povo de Israel ficou na mão de juízes, pelejou, sofreu. Por quê? Porque não se preocupou em preparar aquele que iria substituir. A liderança, o verdadeiro líder, ele se preocupa, ele não veio para a igreja para fazer membresia, ele se preocupa em fazer discípulos. Não é pessoas que sejam como ele, porque Deus não faz ninguém sério, mas pessoas que desenvolvam o evangelho, assim como Jesus o fez. Então aprende isso nessa noite, e aqui eu encerro. Eu preciso aprender a lidar com o sucesso das pessoas. E quando eu aprendo a lidar com o sucesso das pessoas, olha aqui, ó, eu entendo o encerramento de ciclos da minha vida. Irmã, a partir de hoje, a irmã não está mais liderando esse grupo. Eu estou substituindo a irmã. Se eu tenho maturidade em Deus, eu entendo que o meu ciclo acabou. Eu não fico de biquinho, eu não fico de birra. Porque tu tem que entender, irmão, que o serviço não é teu, é de Deus. O aprisco não é meu, o aprisco não é de pastor, o aprisco é de Jesus. Você só administrou até o tempo que ele determinou. O obreiro que tem maturidade, ele entende o tempo em que o ciclo da sua vida se encerra. E aí, sabe o que vai acontecer? Como ele já se alegrou com o sucesso, aqui vir. Beatriz, parabéns, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus te use e que você realize aquilo que eu não consegui realizar na obra de Deus. Isso é maturidade, meu irmão. Mas não, sabe o que a gente faz? Menina, tu viu? Não, eu é que não apoio. Desculpa, nunca será.
Mas é Nós estamos verdade, brincando, mas gente? é verdade. É assim dentro da Eu vi igreja. isso acontecer. É. É verdade. Último. Encerramento de ciclos em nossas vidas e com respeito para com qualquer tipo de liderança. Irmão, toda liderança, ela precisa ser respeitada dentro da igreja em qualquer lugar. Se você não consegue respeitar a liderança que você vê, você não vai respeitar a Deus que você não vê. Se você não consegue respeitar a sua liderança, pode ser trabalhista, pode ser na instituição que você serve a Deus, você não vai respeitar a Deus. Uma certa feita eu estava sentado aqui, entrou uma irmã. Ei, preciso falar com você. Você não. Eu não sou teu pai, eu sou teu pastor. Eu não tenho problemas com o carro. O Alex está acima do carro. Mas eu entendo que a autoridade precisa ser respeitada dentro da igreja. Esses dias eu estava ali fora, o rapaz passou perto de mim. Pai, Senhor, varão! Eu nem cumprimentei. Primeiro que eu não sou varal. Não sou vaso. Vaso que eu conheço é sanitário. Eu sou um pastor. Eu sou um homem de Deus, como o pastor Wilson é, como a pastora Rosilene é. Aqui tem obreiros, mas eu trato a Beatriz de missionária Beatriz. Quando eu encontro com ela na rua, é outra coisa. Oi, Bia, tudo bem? Mas a igreja tem que respeitar a liderança, irmão. Tem que entender que pastor não é amigo, não é teu pai, não é teu irmão. Pastor é aquele que te apacenta. Vai vir uma remessa de pastores agora a serem levantados. E eu sempre falo isso para eles. Se você deseja chegar ao ministério pastoral, aprenda a respeitar os seus pastores hoje. Porque o que você plantar hoje, vai colher amanhã. Porque assim como você os respeita hoje, eles vão te respeitar amanhã. Eu estava conversando com a Edna, e vira e mexe e fala assim, vem cá, pastora, porque ela vai chegar, ela vai receber a unção, ela, a esposa e outras pessoas. E ela falou assim para mim, pastor, mas eu não sou pastor ainda. Eu falei, mas eu já te trato como. Sabe por quê? Porque você sempre me respeitou como pastor. Você sempre me tratou, você sempre plantou essa semente. E vai chegar a hora de você colher. Respeite os diáconos da igreja. Eles não são qualquer pessoa, não são empregados. Diácono não é para pegar, não serve. Ah, não, pastor, diácono é para pegar papel de bunda de banheiro, não. O diácono ele exerce a diaconia, ele é servo do Senhor como você, tem que ser respeitado. O obreiro, o camarada que fica na porta, precisa ser respeitado. Ele largou horas de trabalho, talvez de lazer, para estar aqui, compartilhando, colaborando, para que você estivesse aqui nessa noite. A gente tem que respeitar a autoridade, irmão. Ser obreiro é isso. Pastor, eu discordo. Eu não tenho medo de perder pessoas. Eu tenho medo de perder Jesus. Se você deseja crescer na igreja, na oficina, aprender, então esteja aberto ao confronto. Porque antes de Deus confrontar ele confronta aqui primeiro. Então respeite as pessoas. Respeite a unção das pessoas. Pastor, não é de Deus. O problema é de Deus e de quem consagrou, irmão. Aprende isso nessa noite. Você não está aqui para julgar ninguém, você não está aqui para condenar ninguém. Espera chegar o teu momento, abraça, celebra, parabeniza, festeje, congratule com essas pessoas. Vamos nos unir, vai vir aí o evangelismo.
Vamos crescer juntos, vamos evangelizar, vamos caminhar juntos. Festividade da igreja, todas as festividades. Ser obreiro não é botar uma gravata no terno. Ser obreiro é dizer não à sua própria vontade, pegar a sua cruz e seguir em direção a Deus. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, vamos aplaudir e terminar o horário, passando um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Uma observação. Não, pode ficar aí. Não, é pra... Não, pode falar aí, irmão. Não sei se eu vou me escutar, mas tudo Não, eu bem. vou te escutar, continua. Então, tudo que foi falado aqui é em relação à individualidade, né? E coletividade também. Eu tenho observado muito, esse tempo que eu estou aqui na igreja, muitas pessoas só conversam ou só procuram as pessoas quando precisam de alguma coisa em troca, né? Eu creio que, eu falo por mim, porque muita gente me procura para ajudar no que for preciso, tanto em música, ministério, muita coisa assim. Só que o problema é que tem pessoas que confundem pedir ajuda como pedir ajuda em troca de alguma coisa, tipo precisando de mim só para aquilo e depois vai embora. Não. O que precisamos é ser coletivos em relação à família. Está escrito aí, ó. A igreja da família. Somos família, não só na nossa casa, no nosso trabalho. Não, somos família aqui também. Todo mundo está reunido aqui porque também somos família, né? Claro que tudo que acontece começa em casa para depois vir na nossa vida, que começa de dentro para fora. Entendeu? Então essa observação que eu quero fazer é, irmãos, por mais que estejamos naquele status de cargo ou não, nós precisamos realmente ser coletivos. Precisamos ser família, sim. Porque vai chegar um momento em que tudo isso aqui vai acabar. Vai chegar um momento em que tudo isso aqui não vai ser mais possível nos reunir. Por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Como o pastor Alex acabou de falar aqui, naquele último grande dia vamos ter surpresas. Mas essas são surpresas agradáveis? Não. São surpresas desagradáveis. Daquelas que ninguém há de ouvir certas coisas. O comichão nos ouvidos, como está escrito na Bíblia. Muitos sentirão comichão nos ouvidos por não ouvirem a verdade, por não aceitar a verdade que Cristo nos deixou através da palavra de Deus. Amém? É isso que eu queria deixar em nome de Jesus. Aplaudir Jesus, irmão. Eu saí feliz aqui porque alguém entendeu alguma coisa. Fala, Thaís. Pai Senhor de todos, a minha visão, vou compartilhar um pouco, que Deus tem dado a minha irmã, e também pedir ajuda em oração. A minha visão como obreira na igreja, para poder colaborar com a família da hotel, Deus tem, o Espírito Santo tem me chamado muita atenção sobre o ministério infantil. E a minha visão é ver essas salas cheias de crianças funcionando. E os pais aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas para isso, né, eu preciso que a igreja se una. Entendo que realmente nós precisamos ser família. E o que acontece? Que poucos são levantados realmente por causa do sonho, porque não conseguem ter um pouco de maturidade. Mas eu também entendo que Deus também levanta muitos para poder estar nos apoiando, para poder estar ajudando, e eu estou sempre feito isso. Quando Deus me deu, me deu essa visão, de ver a sala cheia de crianças, de 2 a 10 anos, e de 12 a 15 anos, né? Ele me mostrou também muitas pessoas sendo levantadas. E ele me mostrou até mesmo uma mensagem que alguém colocou no grupo de mulheres, que aquilo ali era certeza do que Deus estava me mostrando. Porque era preciso, né, que alguém tomasse uma atitude. E aí, eu já tinha mostrado isso, e Deus ele colocou no coração da Margarete, sabe? E me colocou na brecha. Eu tenho colocado na brecha, e fruto de oração,
Deus ele levantou a Imanege, Deus levantou a Carol, ele levantou a Priscila. E eu creio que Deus vai levantar mais pessoas, mais irmãos, para poder estar não somente ajudando o ministério infantil, mas o ministério da igreja. Amém. Amém. Eu sempre aprendi uma coisa no ministério, gente. E isso vai chegar. É uma situação que não tem como muitas vezes a gente fazer no coletivo. Né? Mas eu aprendi uma coisa. Em toda mudança que a gente deseja no outro, no meio, ela precisa primeiramente começar por onde? Nós. Então a minha pergunta é, esse é o seu sonho. O que você tem feito para que esse sonho se realize? Eu consigo ver rosto diferente nessa vida. Isso aí. Não adianta a gente apenas sonhar, gente. Não adianta a gente, às vezes, a gente pensar em planejar. A pergunta é, o que a gente tem feito para que isso aconteça? Não é lógico. Às vezes a gente planeja, a gente deseja, o que a gente tem feito para que isso mude? É como as pessoas, às vezes eu vejo pessoas falando assim, nossa, mas a igreja está tão vazia, o que você tem feito para mudar esse quadro? O que você tem feito? Você tem evangelizado, tem visitado na semana? Nossa, mas o grupo de louvor só tem 3 pessoas, tá? E o que você tem feito que não vem para os ensaios? Não é? É verdade. Então, todo o crescimento que eu desejo, tudo que eu almejo de mudança para a minha geografia ou para a minha interioridade, eu preciso permitir que o Espírito Santo inicie isso em nós. Eu tenho essa convicção, Thaís, que um dia isso vai acontecer. Mas Deus ele não trabalha de qualquer maneira. Primeiro ele estrutura, depois ele dá o crescimento. Primeiro ele amadurece, depois o fruto fica apto para ser alimentado. Amém? Mas é bom, vamos orar. Senhor, muito obrigado essa noite, me perdoe, passamos um pouquinho. Mas é bom estar aqui com os teus filhos, leva-os para os seus lares, abençoe cada um deles, que ninguém saia daqui magoado e chateado, mas que eles possam sair daqui entendendo, Deus, que tudo que nós estamos tratando aqui é para a honra e glória do teu nome. É para o nosso crescimento, é para que a gente amadureça. Porque, Senhor, se a gente não aprender a lidar com os confrontos da vida, porque eu entendo que aquilo que me confronta é o que vai me transformar. Então, ó Deus, muda minha vida, muda minha história. Que eu seja o melhor pai, o melhor marido, o melhor pastor. Que eu seja, meu Pai, servo acima de tudo. Que eu possa servir os meus pastores, o ministério dessa igreja. Senhor, abençoe cada vida aqui nessa noite. Leva-os para casa, guarda-os de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces e mais íntimas comunhões do Espírito Santo, seja como toda a igreja de Cristo nos digam. Amém. Gente, o que vocês acham? A gente, na próxima aula, né? Não sei se essa semana ou outra a gente vai dar continuidade, tem muita coisa.